Gente, entrando mais uma vez para testar a nossa live, para ver se agora vai dar certo. Vamos ver se é uma questão de conexão. Vamos só aguardar um pouquinho o Instagram enviar a live para mais pessoas e a gente vai... vocês vão me dando feedback para ver se a gente vai conseguir fazer a nossa live hoje, tá? Vamos esperar a Beatriz entrar, que é a nossa convidada de hoje, abordando o tema do impacto das telas eletrônicas na visão das nossas crianças. Só um minutinho. Vamos aguardar. Mais uma vez testando, viu, gente? Então, mandem aí um joinha se vocês estão ouvindo bem. Vamos só aguardar a Beatriz para a gente ver se a live agora vai dar certo. Então, ó. Eu recebi aqui uma mensagem, acho que agora vai, viu, gente? Vamos ver. Peraí, que agora vai. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto! Deu certo! Sabe o que é que eu fiz? Eu reiniciei o Instagram no meu celular. Que eu tinha desligado o celular, mas eu reiniciei o Instagram. Agora vai! Que bom que as pessoas continuaram aqui com a gente, né, Beatriz? Então, deixa eu fazer novamente aqui a apresentação para as pessoas que entraram depois. Nós estamos aqui numa tentativa, né? Já acho que essa é a terceira tentativa para começar a nossa live. A gente teve um problema de conexão, mas já estamos aqui, graças a Deus, tudo certo. A nossa live de hoje tem como tema o impacto das telas eletrônicas na visão das crianças. E a gente vai ter a participação da doutora Beatriz, ela vai se apresentar melhor. Mas eu queria inicialmente, Bia, te agradecer por aceitar o convite, por bater esse papo com a gente, trocar aí um pouco de conhecimento e nos orientar da melhor forma possível, tá? Então, assim, muito obrigada mesmo. Como nós estamos aqui com os dois públicos, né? As pessoas que te seguem, as que me seguem, então, nós duas estaremos se apresentando aí para que todo mundo entenda um pouco do nosso bate-papo. Então, te pedir para se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, da sua prática. Joia, obrigada também pelo convite, Di. Então, eu sou médica oftalmologista, formada pela Baiana, aqui em Salvador. Eu fiz a residência na Clion, em Feira de Santana, e fiz subespecialização em córnea e doenças externas no Hospital Humberto Castro Lima, aqui em Salvador também. Eu não sou oftalmopediatra de formação, mas eu atendo criança com frequência, né? E esse tema que a gente vai discutir hoje, ele tá super em alta agora, né? Por conta da pandemia, por conta dos acessos aí, né? De uso de tela. Então, é algo que, tanto nos congressos quanto nas aulas, a gente de online mesmo, né? As aulas de atualização que a gente vê, é um tema bem frequente, bem abordado. E aí, eu também dei uma estudada maior aqui para a gente conversar sobre isso hoje. Ai, que bom. Ó, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ó, a Ju, que é minha aluna, Maiara, prima querida, Camila, Catiane, muito obrigada. É importante que vocês acionem aí esse coraçãozinho, porque o Instagram entende que a live é importante e envia para mais pessoas, tá? É uma estratégia. Então, não deixe de clicar aí no coraçãozinho e, é claro, de enviar a live aí, clicando nesse aviãozinho, para uma pessoa específica que você acha que pode se beneficiar aí com o conteúdo da live. Bom, então vou me apresentar. Eu sou Diana, eu sou a fundadora do Restart, que é essa rede aqui que a gente se comunica. Eu sou graduada também pela Baiana, eu me graduei em fisioterapia, mas a minha prática sempre esteve voltada para a área da docência e da ciência, que foi a área que eu me encantei durante a graduação. Então foi por isso que assim que eu saí da graduação, eu entrei no mestrado e agora estou no doutorado, porque é realmente o caminho que a gente trilha para quem quer ser docente e, no contexto brasileiro, também pesquisadora, né, cientista. Então, dentro da minha área de estudo, no mestrado que eu fiz na UFBA, foi voltado para a área da neurociência, só que foi um estudo experimental com camundongos, né? E depois, passando um pouco pela minha prática dentro da docência e também a experiência com a própria maternidade,
eu me despertou aí o interesse por estudar outra temática e uma temática fora da minha área, né, de conforto, que era a área da saúde. Hoje eu estou dentro da área da família, estudando o impacto das novas tecnologias digitais nos relacionamentos familiares, né? Então foi daí que surgiu o Restart e a necessidade de usar a rede social para compartilhar com outras pessoas o que eu vinha encontrando nos artigos, né? Eu sempre senti que existe assim uma brecha, uma falta, uma falha, né, na comunicação entre a ciência e a sociedade. Sinto que as pessoas não entendem muito o que vem ali nos artigos, não sabem interpretar de fato aquilo. E isso é muito, né? Eu acho que eu senti a necessidade de trazer de uma forma mais clara para as pessoas um pouco daquilo que eu vinha encontrando, que aos meus olhos sempre foi assim, bem agravante, né? Então, por isso essa rede, por isso as lives que sempre abordam essa temática, né? A gente já falou sobre obesidade, a gente já falou sobre sono, enfim, já falamos sobre uma série de temas. E hoje esse tema, Beatriz, há muito tempo eu queria abordar esse tema, né? Até pedir a ajuda de Maiara, não sabia que você te conhecia, mas não sabia que você era oftalmologista. E pedir a ela referência, né, de alguém para a gente estar abordando, porque assim, percebo muitas pessoas relatando isso, né? Principalmente desse impacto que vem percebendo nas crianças. E assim, já para a gente começar o nosso bate-papo, Frida tá aqui chorando. Frida é minha cachorra, tá aqui chorando, querendo vir pro colo. Pode ficar aí, viu? E aí, o que eu percebo, me diga aí você se eu estou enganada, é que muitos dos problemas de visão que estão assim chegando aí para a infância eram problemas que até então a gente não via nas crianças, é isso mesmo? Porque eu percebo, por exemplo, a miopia, que você vai falar sobre ela, eu não sei se é um problema que pode atingir todas as idades ou que era um problema até então de uma idade mais avançada e que hoje a gente vem vendo mais nas crianças, é isso mesmo? Então, na verdade, a miopia, né? A gente tem diversos problemas oculares, mas a miopia, ela já ao longo dos anos, né? Desde o começo dessa questão dos eletrônicos na nossa vida, ela tem progressivamente aumentado, né? Então, é mais com relação à doença, que quando a gente fala mesmo, que na verdade é um erro refrativo, que é um erro, né? Um grau de óculos. A gente aborda mais essa questão da miopia, né? Existem outras coisas que aí não estão ligadas diretamente ao uso excessivo da visão de perto, que podem ser mais comuns também na infância. Mas hoje a gente vai abordar aqui algumas questões mais ligadas às telas mesmo. E quais são esses efeitos? O que acontece mais diante desse uso excessivo por parte das crianças? Pronto, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar aqui é que assim, a gente não está aqui para demonizar nem para abolir, né, o uso de tela. Sim. A ideia aqui é que a gente faça transmita esse conhecimento, né, de como é o ideal para a gente manter aquela criança ali no uso correto, né, com a saúde ocular e no uso correto das telas. Então a gente sabe que tela vai fazer parte do nosso dia a dia e tem, né, essas facilidades. Mas a gente precisa de algum norte aí, né? Para tentar dar um limite ideal aí para as crianças, tá? Então, quando a gente pensa aí nessa questão da tela, a primeira coisa que vem em mente é essa questão da miopia, né? A miopia a gente chama de erro refrativo, né? Que é o grau do óculos, né? Que é essa dificuldade de enxergar de longe, né? Então, na criança, no geral, a gente identifica isso como... Às vezes é uma criança que fica apertando muito o olhinho quando precisa olhar alguma coisa de longe. Na sala de aula, ela precisa sentar nas cadeiras mais da frente para conseguir enxergar o quadro. Ou não consegue ler uma placa muito distante. Esses são os sintomas que a gente pode ficar atento, né? Os sinais, na verdade, que a gente pode ficar atento, pensando que a criança pode ter uma dificuldade de enxergar. Então, quando a gente foca muito de perto, e aí falando especialmente até os 7 anos de idade, que é quando a criança responde ainda a estímulo externo, é quando o nosso olho responde, né, ao estímulo externo. Então, até a adolescência, a gente ainda pode ter esses fatores, né, de atividades escolares, de excesso de uso da visão para perto, associados
a um erro refrativo, né? A questão da miopia. Mas principalmente nessa primeira fase aí dos 7 anos, quando a gente está focando muito para perto, existe um fenômeno que chama... Ai, me fugiu aqui agora o nome. Mas a gente borra a imagem da periferia. Então, na retina, vamos imaginar o olho como se fosse uma câmera fotográfica, tá? Então, a retina é como se fosse o filme lá atrás, na parte de trás do olho, naquelas máquinas mais antigas. E aí, esse fenômeno chama de focus periférico, né? Então, a gente vai focar a imagem só no centro da retina e todo o restante dela vai ficar com a imagem barrada, certo? Quando isso acontece, a gente reduz a produção de um neurotransmissor que chama dopamina. E aí, a dopamina, é um neurotransmissor, é uma substância química que está associada à ligação, né, dos nossos neurônios. E ela está muito associada também à questão do prazer, né? Mas no olho em si, ela está ligada ao crescimento ocular. Então, quando a gente produz menos dopamina, a gente vai ter um crescimento do olho maior, um crescimento axial, que a gente fala, né? Então, um olho de tamanho normal, ele tem, né, determinado comprimento nessa direção. E aí, o olho míope, ele vai crescendo. Então, é um olho mais longo, mais comprido, né? E isso tem a ver com essa questão do defocus periférico. Então, quanto mais a gente foca para perto, menos dopamina, mais o nosso olho cresce, mais míope ele fica, né? Então, a gente hoje já tem um dado de que em torno de 29% da população no mundo inteiro é míope. E estima-se que em 2050 isso vai girar em torno de 50%, né? Então, vai dar... A gente já vive um boom, né? Mesmo antes da pandemia de Covid, já existia um boom de miopia. E agora, ainda mais, né? Por conta do uso excessivo das telas. Só um minuto, Bia. Tem alguém perguntando aqui se o conteúdo vai ficar salvo. Vai sim, tá, Ju? Então, depois que acaba a live, a gente deixa salvo e vocês têm a possibilidade de rever novamente, tá? Pode continuar, Bia. Na China, então, que é realmente uma endemia, né? Lá, o governo ele já tem algumas medidas mesmo, restringindo o uso excessivo dessas telas. Então, por exemplo, nas salas de aula, eles já proíbem o uso de celular, de aparelhos eletrônicos no geral. Para atividades escolares, eles limitam para em torno de 30% do uso. E para atividades de casa, né? Escolares em casa, eles limitam para em torno de 20 minutos por dia no máximo, tá? Então, isso já é algo que a gente precisa ficar de olho, né? Para que a gente não chegue nesse ponto. Sim, e o grande desafio tá aí, né, Bia? Porque se a gente levar em consideração, por exemplo, que uma criança do ensino fundamental, por exemplo, hoje, por conta da pandemia, fica de 7 horas da manhã até 12h30 na aula, né? E aí, assim que termina, a pergunta, posso jogar na tela? Né? Então, não foi só o período da manhã. Tem o período do jogo. Então, como esse impacto me parece que independe do conteúdo, se aula ou se videogame, enfim, é tela, não é? É um meio, então vai impactar. Então, esse é um grande desafio nosso hoje, né? Por conta desse grande excesso, né? Exatamente. No final a gente vai conversar um pouco mais sobre medidas, né? Para ajudar. Isso. Agora, você mencionou uma coisa e me fez recordar de um tópico aqui que eu estava pensando. Você falou da participação, assim, da chegada do celular, né? Existe essa intensificação por conta desse novo dispositivo que chegou? Porque eu me lembro que um fenômeno muito comum e que cunhou até aquele termo síndrome da visão do computador, né? De que era muito associado ao trabalho, por conta das pessoas que trabalhavam no computador. Então, a gente que trabalhava com ergometria, por exemplo, né, ensinava a distância, né? Só que hoje essa distância está na palma da mão. Né? Existe essa modificação e a postura, a forma como se vê esse conteúdo, interfere também nos olhos e na visão? Existe essa questão da distância, né? Quanto mais perto a gente foca, maior esse fenômeno que eu expliquei do defocus periférico. Então, maior a chance da gente ter não só a miopia, mas outras questões aqui que eu vou falar também. Então, quanto mais perto, pior, né? A distância do rosto para a tela. E quais são outras coisas que podem acontecer, Beatriz? Explica pra gente o que a gente pode ficar atento aí. Joia.
A outra questão é o olho seco, né? Que também é bem comum, né? Nos dias de hoje, não só por conta de tela, mas poluição, a questão do ar-condicionado, que já deixa o ambiente mais seco. Mas a luminosidade da tela, ela reduz em até 40% o piscar dos nossos olhos. E é o piscar, né? Esse fenômeno de fechar o olho e abrir, que faz com que a gente lubrifique o olho. E aí vem sintomas de ardor, iridão, lacrimejamento, tudo isso pode estar associado ao olho seco também. Então, são coisas que vão se somando, né? São fatores que vão se somando aí à questão da visão. Além disso... Então, significa que quanto mais intenso... Então, só para retornar, Bia. Então, significa que quanto mais a imagem é luminosa, mais cheio de luz e brilho, significa que mais a gente mantém esses olhos abertos e mais a gente evita esse piscar, que é importante. Isso, mais a gente reduz a frequência do piscar. E aí tem alguns pacientes também que tem um piscar incompleto, que é o quê? Só fecha a pálpebra até a metade e volta. E aí... existe uma parte da lubrificação do nosso olho tem a ver com a gente puxar um pouquinho de gordura que fica nas pálpebras. A gente tem uma camada de gordura na lágrima, que é para deixar a lágrima mais estável no olho. Então, quando a gente não pisca direito, né, não fecha todo o olho e abre, a gente mantém uma lágrima de qualidade ruim. E aí ela evapora mais fácil do olho, o olho fica seco mais fácil. Nossa, gente, que informação, né? Muito importante, né? Aí a gente já sabe que precisa ter cuidado também com essa intensidade da luz também, né? Exatamente. Então, outra questão importante é a fadiga ocular, né? Imagina, a gente tem músculo, né? Como a gente tem músculo em qualquer parte do corpo, a gente tem músculo que mantém ali nossa visão focada. Então, imagine ficar 6, 7 horas com a visão focada naquela determinada posição. Com o tempo, essa musculatura a gente chama de musculatura extraocular, vai ficando fadigada, vai cansando, e aí sintomas de dor de cabeça, sensação de peso, cansaço, visão borrada também pode dar. Então, mais uma coisa aí para ir se somando, né, a essas outras questões que a gente já falou. Acho que a gente, todo mundo, né, sente esse cansaço. Acho que agora todos nós, né, expostos a muita tela, né? Falem aqui vocês, gente, acenem aqui pra gente dando coraçãozinho. Se vocês também não sentem isso, né? Hoje, por exemplo, foi um dia bem intenso aqui para mim, com aula e tal, e eu senti bastante, né, esse cansaço de ficar muito tempo diante da tela. Imagine as crianças, né? Imagine. Vai se somando mesmo. Sim. Mais alguma outra? Não. Então. Tem a questão da visão dupla, que aí já é um pouquinho mais incomum, mas pode ser um fator associado também, que tem associado também essa fadiga da musculatura ocular, né? Então, quando a gente fica olhando ali muito para perto em determinada posição, depois de um certo tempo que esse músculo entra em fadiga, quando a gente tenta olhar para longe, às vezes a musculatura ocular não consegue acompanhar, né? Essa demanda, esse chamado. E aí, um olho muitas vezes fica focado em determinada posição, o outro na outra, e dá essa formação de visão dupla também. E uma última coisa que eu gostaria de falar também é a dificuldade de manter a visão focada para perto, né? Uma flutuação de visão. Então, às vezes, a criança está ali, ou o adulto, isso também pode acontecer no adulto, focando para perto em determinada posição, daqui a pouco olha de novo ali naquela posição, não consegue mais focar, né? Aí já tem a ver com a musculatura de dentro do olho. A gente tem, então imaginando de novo o olho como uma câmera fotográfica, a gente tem ali na parte da frente do olho, como se fosse a ocular da lente. Eu não sei, na verdade, se é esse nome, mas assim, a abertura, né? Aquela abertura da lente para entrar e sair luz, enfim. A gente tem uma musculatura dentro do olho que faz a gente conseguir focar, olhar para perto e focar de perto, e olhar para longe e focar de longe. Então, quando a gente está ali só usando essa musculatura para focar de perto o tempo todo, isso vai também entrando em fadiga e vai tendo essa dificuldade de manter o foco, né? Depois de algum tempo. Ah, ok. Bia, outra coisa que me veio aqui à memória é a questão da fotossensibilidade. Tem alguma relação? Tipo, eu me pergunto, as pessoas sabem identificar isso ou só sabem depois que tem alguma coisa que mostra, eu sou fotossensível, sabe? E se as telas, né, por serem esse estímulo aí visual,
né, Aham. bastante intenso, se pode causar algum problema mais grave no caso das pessoas que são fotossensíveis. Uhum. Então, fotossensibilidade tem diversas causas, né? Mas o uso excessivo também, né, das telas está ligado ao aumento da fotossensibilidade, aí mais associado também à questão do olho seco, né? Sim. Então, é algo junto, mas muitas vezes tem outras coisas, outras Que questões se somam, associadas. né? Isso, exato. Ah, Às vezes tá. um paciente que é mais alérgico, e aí nesse período, né, de chove, faz sol, também Sim. acaba piorando as alergias. Ou também um paciente com blefarite. Então, às vezes tem um paciente que tem astigmatismo, que é um outro grau que costuma dar fotofobia Sim. também. Em Ah, relação à entendi. gravidade, não tem nada hoje comprovado, né? Assim, a curto ou médio prazo, provando que esse uso excessivo das telas traga algo mais grave, né? O mais Sim, grave que a gente tem hoje realmente é essa questão da miopia. da miopia. Mas talvez a longo prazo a gente veja algum estudo aí mostrando, né? Mas até Aham. então não temos nada. Aham. Outra coisa que eu queria que você explicasse para a gente, Bia, como a gente foca aqui nas crianças, queria que você explicasse um pouco da particularidade dessa idade aí, como que esse sistema, né, a visão e os olhos para elas são importantes e como tudo pode ser tão mais intensificado, né, nelas. Por quê? Né? Uhum. Então, os olhos da gente, eles respondem, e aí é mais um mecanismo até cerebral mesmo, né? A gente chama de Aham, neuroplasticidade, que você também, né, deve estudar aham, bastante. aham, Até os 7, 8 anos de idade, o nosso olho, ele responde muito a estímulo, né? uhum, Então, claro que tem um fator genético associado, então geralmente quem tem pai, mãe míope, às vezes até alto míope, que é quando o grau é acima de 4,5, a gente, obviamente, vai ter uma chance maior de ser míope, né? Mas aham, se a gente soma isso, esse uso excessivo da visão de perto, né? Esse estímulo contínuo ali para a criança, só da visão de perto, a gente sabe que essa criança vai ter uma tendência maior a desenvolver uma miopia. Então, a grande questão aí desses primeiros 7, 8 anos de vida é a gente dar estímulos diferentes para a visão, porque a gente sabe que o olho ainda responde a esses estímulos, né? Que a nossa visão, na verdade, o nosso sistema visual como um todo ainda responde sim. bem a esses estímulos. Aí, não sei se tem alguém aqui que conhece isso, mas assim, quando a gente tem uma criança que tem um desvio, né? Um estrabismo, um olhinho Aham, torto, aham. essa é a fase que a gente posta boa para mim. Voltou agora. Ô, Tá me Bia, ouvindo? eu acho que travou, aí voltou. Mas travou. Agora. Retorne aí um pouquinho. Acho que agora tá ok. Aí, travou de novo. Oi, oi, tá todo mundo me ouvindo aqui, vendo a Bia? Me dê uma sinalização aí, se vocês estão me vendo só, se estão vendo a Bia. Para mim, parece que ela está ainda processando, como se a conexão estivesse caindo, mas eu não sei se eu estou assim para vocês. Ó, parece que a Beatriz caiu aqui a conexão. Vou fazer o convite novamente. Vamos só aguardar um minutinho. Enquanto isso, ó. Aê, Acho que eu Bia, caio. voltamos. Beleza. Acontece. Me perdi onde eu estava. Ah, tá. Você tinha me perguntado em relação ao sistema visual Ah, da criança, né? da Porque é a criança, sim. particularidade. Então, eu estava dando o exemplo assim, quando a gente faz tratamento de criança que tem um desvio ocular, por exemplo, né? Que tem aquele olhinho Sim. mais torto. Até os 7, 8 anos de idade é quando a gente tem uma resposta realmente eficaz, né? Para isso. Então, Uhum, uhum. depois disso, é mais difícil a gente tratar e ter uma resposta, porque o sistema visual ele já não vai ter tanta Entendi. plasticidade, tanta resposta assim ao estímulo que a gente vai dar, né? Então é a Sim. mesma coisa aí para essa atenção. Por isso é importante levar a criança, né? Fazer o teste do olhinho quando nasce, levar a criança ali a Sim. cada um ano, a gente estima aí no oftalmologista, porque é uma fase da vida que ela não sabe informar, né? Às vezes a criança está enxergando Uhum. super bem, mas é porque enxerga bem de um olho, o outro olho não enxerga bem, e tem um grau, enfim, tem diversas questões para ser avaliada.
Mas como a gente não tem essa informação, é por isso que é importante a gente avaliar com cuidado aí nessa primeira infância. Sim, sim. A infância é esse momento que a gente precisa ficar atento a esses sinais e também lembrar de que é tudo mais fácil de se corrigir, né? Quando mais Exato. jovem é a pessoa, né? No caso das crianças. Eu estava aqui, tem uma pergunta aqui, Beatriz, que é para você. Ó. Neste último ano, os casos de miopia, os casos de miopia aumentaram em quantos por cento em geral no seu consultório, né? Acho que a pessoa quer saber, no caso da criança, né? É isso mesmo, Ju? Acho que pode falar. Então, não tenho esse dado, né? Eu Uhum. acho que a gente vai ter um dado até mais assim, conciso daqui a uns 2, 3 anos Sim. aí, por conta da pandemia, né? Até porque Uhum. ainda está em curso, Está né, em a pandemia. curso, Então, acho que a Isso gente vai ter mesmo. um dado maior. E eu também não tenho esse dado no meu consultório, assim, não consigo estimar. E esse ano também foi um ano, né, de flutuação, de Sim, consultório, sim. por algum período a gente ficou fechado, então mais difícil estimar. Uhum. Mas de fato tem esse aumento, né? A gente, Tem como esse aumento. Beatriz já vem falando aí, já vem observando e esses fenômenos, a gente, como você falou aí, né? A gente ainda não tem, talvez mais para frente. São fenômenos que dependem um pouco do tempo, né? Para a gente ver um desfecho de causa e efeito. Então a gente que trabalha com isso, às vezes fala, não é nada certo, porque o tempo necessário para ver o desfecho do fenômeno ainda não é suficiente, né? Mas a gente, por isso que a gente tem que ter cautela. Eu acho que é mais um alerta para a gente ter cuidado, né? E assim, Beatriz, eu estava aqui recordando de um caso, eu não sei como que se chama isso, mas eu lembro de uma vez um caso que um pai me falou de uma criança que ele observava que toda vez que ele usava o celular para jogo, né? E ele só jogava no celular. Toda vez ele fazia um movimento nos olhos que ele falava que era virar o olho. E aí, quando ele ia tirar foto também da criança, ele virava o olho. Aí o pai falava bem assim. Eu ficava dizendo para ele, para de virar o olho, para de virar o olho. Aí ele me perguntou, será que tem alguma coisa com o fato dele usar a tela ou do flash, enfim, não sei. Aí, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, me veio agora à memória, não sei se tem alguma relação, se pode ter algum fato e como se chama isso. Não tem nada descrito, nenhuma relação direta com movimento ocular, assim, associado ao uso excessivo de tela. Aí é caso a caso mesmo, que a gente avalia, né? Às vezes a criança tem um hábito também, porque viu, isso é relativamente comum, viu em algum desenho, né? Um movimento com o olho, ou viu alguém da então família é possível fazendo. fazer isso também, intencional. Intencional. Criança tem muita coisa assim, intencional. Às vezes ela não tem, né, essa percepção de que está copiando e simplesmente vai lá e repete o movimento. Ok. Me parecia que era algo que era independente involuntário. Involuntário, Entendi. Mas agora você falando. E assim, Bia, agora que a gente já apresentou um pouco de tudo que pode acontecer, o que você teria de sugestões para a gente, primeiro, de alertas, né, para a gente ficar atento e de medidas que a gente pode estar ali utilizando com a criança, já que estamos aí com os nossos filhos tendo aula online, né? Enfim, o que a gente pode estar fazendo para minimizar os efeitos, né, do uso excessivo? Pronto, eu vou falar só um pouquinho da luz azul, né? Que não sei se é um tema... Sim. Então, a luz azul está super em voga por conta do marketing, né? Em torno dos filtros de luz azul. Então, do ano passado para cá, a gente viu um boom aí de marketing nessa questão. E aí, muita gente perguntando para o consultório, adulto, criança, enfim. Então, o que a gente tem hoje sobre a luz azul é que ela está mais associada a dois principais fatores. Um que é uma doença, chama DMRI, que é uma doença de idoso, que a gente não vai abordar aqui, certo? E a outra é na mudança do ciclo circadiano. Então, nessa questão do sono vigília, né? Então, quando a gente consegue... Por isso que o night shift, que são esses filtros de luz azuis que a gente tem no celular, no computador, eles geralmente já sugerem que a gente comece ali 19, 18 horas a usar o night shift na intenção de reduzir a luz azul emitida para os nossos olhos, para a gente já ir se adaptando à questão do sono, né? Hoje a gente não tem nada provando que a gente precise passar filtro de luz azul para todo mundo sem critério, tá?
Sim. Existem alguns estudos mostrando que o filtro de luz azul, tanto na tela quanto na lente do óculos, ajudam a reduzir sintomas de fadiga ocular, que foi o que eu falei mais Uhum. cedo, que é aquela dor de Uhum. cabeça, sensação de peso. Mas fora isso, a gente não tem assim estudo provando que realmente, né, tem Sim, uma sim. eficácia para outras questões, certo? Uhum. Então agora falando um pouquinho dos tratamentos, né, que eu acho que é o que todo Sim. mundo quer saber. É verdade. Uma coisa super importante, aí pensando mais para criança e para essa questão da miopia, é o seguinte: atividade externa, né? A gente preconiza que a criança tenha no mínimo 1 hora de atividade externa, ou seja, exposta à luz UV, certo? A gente já tem Uhum. estudo provando que a luz UV ajuda a controlar a miopia. Então, a gente já tira a criança da tela e já coloca ela aí em um ambiente que tem essa luz UV que vai ajudar a reduzir essa incidência da miopia, tá? Uhum. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, elas preconizam que abaixo de 2 anos de idade, a criança não deve ser exposta de rotina a telas, certo? Então, uma Uhum. coisa eventual não tem problema, mas de rotina Uhum. não se deve colocar, tá? De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia de tela. E acima de Uhum. 5 anos, 2 horas de tela por dia, certo? Essa Uhum. é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da OMS, certo? Uhum. Além disso, sempre que possível, claramente, reduzir tempo de tela, né? Então, tentar Uhum. estimular a criança com outras atividades. E aí fica a dica de podcast, audiolivros, né? Sim, Que são sim. formas de tecnologia que a gente está estimulando Uhum. outros sentidos e que não Sim, necessariamente a gente precisa da visão ali o tempo todo estimulada, né? sim, sim. Sempre que possível, afastar a tela. Então, quando a gente está falando de uso de tela contínuo, a tela do celular é pior do que a tela de um tablet ou de um notebook, que é pior do que a tela de um computador. Então, quanto Sim. mais longe a gente conseguir colocar essa tela para a criança, obviamente que ela consiga enxergar, né? Uhum. Melhor, certo? Então, quando a gente fala, quando precisa que a criança fique no celular, por exemplo, a distância ideal é no mínimo uns 45 Uhum. centímetros. Se Uhum. for um tablet ou um laptop, aí 55, 70 centímetros de distância. Se for uma televisão, aí em torno de 1 metro, e aí vai variando conforme o tamanho da tela, né? A O gente tem tamanho da aí, tela. se colocar no Google, acha facilmente aí a distância ideal para cada tamanho de tela que a gente precisa ter. Em relação a notebooks e celulares, o ideal é que eles fiquem 10 a 20 graus virados, né? Assim, uma inclinação de 10 a 20 graus, e que eles fiquem levemente abaixo do nosso olhar. Então, 10 a 12 centímetros abaixo do olhar, porque a gente não precisa que nossa fenda palpebral fique tão aberta, né? A gente dá uma distância um Uhum. pouquinho menor do olho para piscar com mais frequência. Além disso, tem aplicativos que ajudam, né? Tem aplicativos, se a gente colocar lá na busca da Apple Store ou da lojinha aí do Android, controle parental. A gente tem aplicativo que ajuda os pais a controlarem as horas de uso, tanto do celular quanto de algum aplicativo que a criança precise fazer uso. E também consegue controlar o conteúdo do que a criança vê, tá? Então, Uhum. isso é uma dica boa. E tem uma regra ótima que é em inglês, se chama 20-20-20, que é a cada 20 minutos de tela, a gente dá 20 segundos de descanso a uma distância de 20 pés, que é uma medida americana, mas aí quando a gente coloca em metros, dá mais ou menos 6 metros. Então, a cada Uhum. 20 minutos de tela, 20 segundos de descanso, olhando para uma distância de em torno de 6 metros, tá? Uhum. Uhum. E uma outra questão importante é o tamanho da letra, né? Quando a criança precisa olhar ou precisa ler alguma coisa aí na tela do celular ou do tablet, pode aumentar um pouco a fonte de leitura para deixar isso mais confortável, né? Para que ela não faça Uhum. tanto esforço visual. Esforço. Além Uhum. disso, a questão do brilho, né? Que a gente já comentou, reduzir um Uhum. pouquinho o brilho da tela já ajuda muito. Uhum. Tem até uma pesquisadora que estuda telas e ela pede muito os pais isso. Ela fala que a intensidade, o brilho e as cores são muito vibrantes. E o foco dela não é nem tanto os olhos, né, a visão. É mais a Uhum. estimulação cerebral, né? Então ela fala que todo aquele estímulo de velocidade muito intensa, de cores muito vibrantes, estimula excessivamente o cérebro. E ela pede isso, né? Que a gente busque por conteúdos não tão
vivos, assim, né? Ela pede para dar preferência até para conteúdos um pouco mais antigos, porque normalmente os conteúdos atuais são muito vibrantes, né? Então a velocidade daquelas cenas, elas não condizem tanto com o real, então é muito rápido. E tem até um exemplo de um episódio que aconteceu no Japão, que foi após um episódio de um desenho do Pokémon, onde houve ali uma cena de batalha do Pikachu e tinha uma quantidade excessiva de brilhos, né, na luta do personagem. E 700 crianças que assistiram o episódio tiveram crises de convulsão. E 90% delas não tinham anteriormente histórico de convulsão. Né, epilepsia, e portanto fez os pesquisadores, né, concluírem que aquele fenômeno pode ter contribuído. Então essa preocupação da luz, da intensidade, né, das cores e até da velocidade, acho que é importante também para o sistema visual, mas também para a estimulação cerebral, né? Essa quantidade, essa movimentação muito rápida das cenas que não condiz com o real, né? E a intensidade do brilho, você falou aí da questão da luz azul, e aí eu estava aqui alerta para eu lembrar de falar, porque muitas pessoas realmente perguntam sobre isso, né? Por quê? Porque um dos principais impactos do uso excessivo de tela é no sono, né? Que vem dessa alteração do relógio biológico da criança. Então, né, luz azul, ó, tá de dia, e aí supressão da melatonina, e a criança não dorme. E uma criança que não dorme, o pai fica desesperado, né? Porque no outro dia não faz nada bem, porque, né, acorda cansado, a aula não vai bem. Então, é um impacto muito grande aí no sono por conta disso. E aí os pais parecem assim muito desesperados por uma alternativa por conta da luz azul, né? Acho que você sente isso, né? Essa busca de uma alternativa para a luz azul. E eu acho que a melhor sugestão que a gente pode dar é não usar telas à noite, né? Isso, exatamente. Né? Então, a noite é um período ali crucial, né? E para que essa criança tenha um sono adequado, pode ter as melhores alternativas. Nada vai se comparar a ela não ter contato por esse período, se tranquilizar e permitir que seu corpo, né, respeite aí esse relógio biológico, durma bem, acorde bem no outro dia, né? Para a gente ter aí todos os benefícios. E assim, nós estamos usando excessivamente as crianças. Eu falei para você ali né, das aulas das crianças, né? Eu vejo minha filha que também tem aula, né, por um período. Então, essa necessidade de sair com as crianças, e eu até falei isso com o doutor Daniel na aula sobre obesidade, porque ele estava falando assim, olha, coloca essas crianças para fora de casa. E aí todo mundo fica, mas é pandemia. Ele, gente, olha, não pode aglomerar. Tem gente aglomerando dentro de casa. Mas sair, andar de bicicleta, ao ar livre, né? Passear com o cachorro, isso não vai fazer mal, né? Se você não fizer isso aglomerando. Isso vai fazer muito bem para a criança em muitos aspectos da vida dela. Exatamente. Então, se a gente ficar com essa visão de que, mas é assim, a pandemia, eu percebo muito essa justificativa dos pais. Mas é porque agora na pandemia, né? Só algumas desculpas para evitar que essa criança saia um pouco dessa tela, né? Porque muitas vezes é cômodo. Eu falo isso, Beatriz, porque eu sou mãe e eu sinto isso também, né? Eu sei que tem essa comodidade de colocar uma criança diante da tela, eu sei, né? Mas a gente tem que pensar em outros aspectos da saúde da criança, principalmente, né? Então, como você falou, é tão importante nesse período, tudo que envolve a criança, é tudo tão decisivo porque ela será futuramente, tanto da saúde quanto, né, no desenvolvimento cognitivo. Então, a gente tem que cuidar desse período como se fosse uma grande pérola, assim. Pelo menos é isso que eu penso, né? A infância é um momento de grande cuidado, porque a partir daqui, né, que vai determinar de fato o que essas crianças serão ou como estarão, né? Então eu acho que, nossa, assim, foi muito esclarecedor toda a sua contribuição. Queria saber aqui, pessoal, muita gente participou, obrigada por ficarem. Muita gente entrou nas 4 vezes que nós entrando e saindo. Então, que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Foi muito bom falar para vocês. Ótimo. Que essa live vai ficar salva e depois vai lá para o canal do YouTube também, tá, Beatriz? Eu te envio o link para você também compartilhar com outras pessoas.
Bom, muito obrigada por sua contribuição. Foi um bate-papo muito gostoso. Espero que todos aí tenham colhido aí bastante informações, bastante dicas aí úteis para estar aplicando mesmo dentro de casa, tá? E é isso. Conte sempre comigo. Estamos aí, ó. Um beijo para você. Beijo, um beijo para todos vocês e até a próxima. Obrigada. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, Beatriz. Tchau, tchau. Tchau.